Olá, muito bom dia, amigos, companheiros da Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada nós falamos a respeito do princípio vital e falamos que os seres orgânicos e inorgânicos ele têm a mesma constituição física, né? E o que diferencia ambos é somente o espírito, o princípio vital. Estamos dentro do capítulo 10, falando sobre a gênese orgânica. Hoje falaremos do item 20 ao 25. Um pouquinho de geração espontânea e escala dos seres orgânicos. Muito bem. Quando a Terra já estava pronta para ser habitada, povoada, né? E para que começasse o processo de povoamento, né? Porque a Terra estava uma lousa em branco, né? Foi necessário a geração espontânea em diversas partes do globo, combinando, como falamos sempre, né, alguns fatores de clima, condições, para que possa eclodir essas vidas. A grande pergunta que fica é: por que não se formam mais seres por essa condição ainda hoje? Formam-se nos tempos atuais seres orgânicos pela simples reunião dos elementos, mas os constitui sem germes previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou por outra, sem pais nem mães. Temos duas opiniões distintas a esse respeito. Os que acreditam, uma vez que era possível, ainda, e o é, né? Se era possível antigamente, ainda o é. E os que acreditam que os seres vivos se reproduzem pelos outros, já que os germes se conservam em estado latente por muito tempo. Se pensarmos assim, essa questão dos primeiros exemplares de cada espécie ficaria em aberto. Analisemos os dois sistemas. Fica claro que o da geração espontânea só pode acontecer com seres mais simples dos reinos vegetais e animais, com organismos extremamente simples. Estes, sim, foram os primeiros seres a habitar a Terra. Cabe aqui uma observação. Se colocarmos um pedaço de carne exposto ao meio ambiente, após alguns dias, essa carne irá entrar em processo de putrefação, que com certeza irá aparecer bigatos. Ora, de onde vieram esses seres? De onde vieram esses bigatos? Ninguém os colocou ali. O cenário, as condições estavam todas ali. Com as condições ideais, os germes simplesmente eclodiram, estavam em estado latente e simplesmente eclodiram, né? Mas não temos como imaginarmos essa mesma condição com seres de uma organização mais completa. Como que iria nascer seres espontâneos de uma hora para outra com órgãos, com uma árvore, por exemplo, que tem madeira e tudo mais? Esses seres não existiam na Terra. É claro que teve um começo. O musgo, o líquen, o zoófito e até mesmo os germes intestinais nascem espontaneamente, porque não se dá o mesmo com os seres mais complexos, como as aves, peixes, cães, os cavalos, o próprio ser humano. As hipóteses, elas param por aí, porque, vamos dizer assim, são hipóteses. E até que se possa afirmar com clareza, a gente sabe que a geração espontânea é um fato. Não pode ser negado. Mesmo que seja comprovado somente em seres simples, para ocorrer o mesmo com seres orgânicos, com constituição mais complexa, é mais difícil. Não ocorre da mesma maneira. Que parece um verme e aparece um ser humano. Uma organização mais complexa
Cabe aqui até uma observação. Em todos os capítulos da Gênesis, nós vemos que tudo foi evoluindo lento e gradualmente. Em cada época se desenvolvendo seres ao longo de eras. Como decifrar esse processo? Calma lá. Ainda é meio difícil a gente colocar esse processo na sua íntegra. Quando Jesus veio à Terra, ele nos disse que teria muito para dizer, mas nós não teríamos ouvidos de ouvir. O que Jesus queria dizer naquela época? Nós não tínhamos ouvidos? Não tínhamos tímpanos? Não. Significa que nós não tínhamos entendimento ainda para entender a mensagem que ele queria poder passar. E os espíritos vêm, nesse ponto, ele vem colocar a mesma coisa. Que existe uma razão, existe um porquê. Só que em nosso estágio evolutivo ainda, em nosso pouco conhecimento, vamos dizer assim, nossa pouca moral, nós não conseguimos entender esse processo todo. Vamos entender mais lá para frente, quando nós tivermos ouvidos para ouvir. Não é verdade? Tudo tem sua época. E dentro da escala dos seres orgânicos, não existe uma linha que divisória aí que separa um do outro. Definitivamente não há. Entre um e outro, existe muitos seres aí. Inclusive, tem seres que estão vivendo o mesmo dois reinos, o vegetal e o animal. Os zoófitos, ou seja, aqueles animais com espécie de planta, igual os corais, esponjas, medusas, eles são como um elo entre um e outro. O zoófito ele tem a aparência exterior de planta. Como planta, ele se mantém preso ao solo. Mas, na hora de se alimentar, ele se alimenta como um animal. Ele não se alimenta como a planta de onde ele está preso. Ele alimenta como no meio ambiente. Então, ele se alimenta como um animal. Um pouco mais acima, já vem o animal livre, que não está preso ao solo, que procura o seu alimento. E daí segue uma variedade enorme, né, de constituição mais simples, mais modesta, até os mais complexos. E existe a maravilha da natureza, que a olho nu nós conseguimos ver, né? A transformação que ocorre no nosso jardim. Aquela lagartinha que está comendo as nossas plantas, as nossas hortaliças, e que nós vamos lá matar. Está comendo minhas plantas, minha hortaliça. Ela vai comer, se alimentar, e no momento certo ela vai entrar em sono profundo. Virá um casulo, e desse casulo irá surgir uma linda borboleta. Olha a transformação acontecendo debaixo dos nossos olhos, a olho nu. Isso nós conseguimos observar, nós conseguimos ver. Imagina o que não acontece em bilhões de anos. Não é? E a borboleta que antes comia a plantinha lá, ela vem ajudar na polinização, não é verdade? Até chegarmos na escala dos vertebrados, peixes, aves e os mamíferos, que é o ser mais complexo aí. Então, imaginemos uma situação aí. O nosso Brasil. Tem dois municípios aí extremos, que o conhecido como do Oiapoque ao Chuí, né? São 4.170 quilômetros de diferença de um de outro. Como que nós vamos sair de um
ir para outro. Nós não temos ainda a velocidade do pensamento, né? Temos matéria, podemos demorar um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o veículo que nós vamos fazer, mas nós vamos galgando, nós vamos passando de município para município até chegarmos de um extremo ao outro. E se considerarmos os vermes e o corpo humano, a distância aumenta muito mais. Nós estamos aprendendo dia a dia, momento a momento, capítulo a capítulo desse livro, esse livro maravilhoso, né? Que a natureza não dá saltos. Ela não ocorre mudanças bruscas do dia para a noite. Não tem uma varinha mágica que bateu e sai um ser humano. A mudança é gradual e incessante de uma espécie para outra. É perfeitamente normal. Adaptação, mutação. É lento, mas é incessante, não para. De uma espécie inferior para superior. Falamos da semente como uma minúscula. Como uma minúscula semente pode conter todos os elementos para que no futuro possa transformar uma árvore enorme. Um simples verme chegar à condição de um elefante na transformação. Desde lá na formação da Terra, já colocamos essa mutação, de acordo com o clima, de acordo com as eras. E cada espécie vem surgindo com a capacidade de reprodução. E os cruzamentos acabam por gerar uma variedade enorme de outros seres. Explicar-se-ia, assim, que não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Essa teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende evidentemente a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus o permitir. Fiquem com Deus.